Fanex, rede de ensino. Acreditamos que uma educação de qualidade faz toda a diferença no sucesso dos alunos, com a metodologia inovadora, professores qualificados e uma infraestrutura completa. Preparamos nossos estudantes para os desafios do futuro. Ensino moderno e tecnológico, professores altamente capacitados, infraestrutura de excelência, formação integral para um futuro brilhante. Garanta já a matrícula da sua filha, do seu filho, na rede de ensino Fanex. Ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos e profissionalizantes. Garanta o seu futuro através da rede de ensino Fanex. Quer se destacar no mercado de trabalho e conquistar novas oportunidades? Na rede de ensino Fanex, oferecemos cursos profissionalizantes de alta qualidade, com professores experientes, metodologia prática e certificação reconhecida. Certificado válido em todo o Brasil. Infraestrutura moderna e tecnologia de ponta. Fanex, rede de ensino. Sabe onde encontrar cimento, cerâmicas, porcelanatos, kit de ferramentas, tintas, massa corrida e o melhor atendimento? Você vai conferir na Casa Souza. Casa Souza, material de construção. Clínica Doutor Ítalo Cavalcante, sempre cuidando da melhor forma possível do seu sorriso. Fale com quem entende e sabe do assunto. Qualidade, garantia de serviço é com ele. Ítalo Cavalcante. Conexão com qualidade e velocidade, Localnet BR. Planos com alta velocidade e estabilidade. Suporte técnico ágil e especializado. Instalação rápida e sem burocracia. Wi-Fi de qualidade para toda a família. Não perca tempo e adquira você também os nossos planos. Localnet BR. Orgulho de ser macauense. Sabadão, Jairão! Sabadão. Mais um episódio do Diz Aí. Mais um. E hoje a gente tá aqui, faça as honras de apresentar esse cara aí que, pra cultura macauense, meu irmão, é um cara que tem muito mérito, muito valor, não só pra macauense, mas pro Brasil todo. E pra mim é uma honra estar com ele aqui hoje na nossa bancada. Só espero não me esquecer, né, de algum detalhe aí, né? Mas diretor, produtor, ator, músico, compositor, cantor, escritor, professor e acadêmico, o grande Tião Maia. Seja muito bem-vindo ao Diz Aí Podcast, meu amigo. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, certo? E a gente sempre procura participar desses eventos, desses debates, dessas conversas e levando o que a gente tem de bagagem, certo? De cada um pessoalmente. Uma pessoa fala do que foi a sua existência, os seus trabalhos, e é assim que vai sendo organizado as conversas, né, que vão ficar para a posteridade. Hoje em dia nós temos assim mais essa oportunidade de ficar mesmo gravado, né, para a posteridade e conversar sobre nós mesmos, né? Então, eu começaria a falar um pouco sobre a minha vida, do início da minha vida, né? O meu nome é Sebastião Alves Maia e eu sou filho de Manuel Alves Maia, seu Ceará. A minha mãe biológica é Dona Maria Pereira, Maria do Bar, e a minha mãe afetiva, que eu digo que é adotiva, é Olindina Paiva, Olindina Alves Maia. E eu tenho vários irmãos, né? Do parte de mãe, tem Vitor Cocota, Lourdinha, Chiquinho. E parte de pai tem Zito, né, que é o avô do Teu Maia, e tem Terezinha, que é a mãe de Adriano, de João Bosco e tal. Então, são as pessoas que compõem a parte básica da minha família, né? E eu cresci nesse ambiente, né, que foi um ambiente saudável, certo? Nos anos 60, na Avenida Marechal Deodoro, que ainda não tinha calçamento. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo e procurava sempre ver de que forma eu poderia participar das coisas, né? Criança quer participar das brincadeiras. O menino já vai grande e quer participar do que estava acontecendo. Aí tinha um conjunto de lata lá, né? Que era lá na casa do pai de Madruga, e a gente juntou uma turma lá e tal, e fizemos um conjunto de lata. Se apresentava num pastoril que tinha na Avenida Marechal.
E nessa época, assim, dos anos 60, 70, todos os jovens de Macau, a maioria, 80%, era filho dos marítimos, certo? Leia-se marítimos, os estivadores, os alvarengueiros, conferentes, e marítimos, barcaceiros, etc. E tal. Povo que trabalhava na vida marítima do embarque do Sal em Macau. E a gente tinha só aquela coisa. Não, rapaz, vai para a escola estudar. Não quero estudar, não. Eu vou ser estivador. Certo? Eu vou ser estivador. Aí o meu irmão Zito foi ser estivador, certo? Aí o meu cunhado foi ser estivador. E eu já crescendo, né? E disse, não, eu vou ser estivador, para que eu vou estudar? Aí o meu pai, né, um cara semi-analfabeto, mas com uma visão de futuro muito grande, mas ele já estava sabendo o que ia ocorrer em Macau, e disse, você vai ter que estudar, porque a estiva vai se acabar. Eu disse, como, papai? A estiva vai se acabar como? Como é que vai ter o embarque do sal agora? Quem é que vai levar o sal lá para o embarque, lá para os navios? E as pessoas vão ganhar dinheiro como? E essas pessoas vão viver de quê e tal? E a estiva vai se acabar. Estude. Melhor você ir para a escola. E eu comecei a estudar escola particular, né? Que não tinha ainda idade para entrar na escola normal. Eu fui para as escolas, que eu digo escola particular, a escola das donas, daquelas senhoras professoras em casa. Na casa de Dona Iracema Coutinho, a mãe de Núbia, aquele pessoal. Mãe de Silvia Coutinho, professora também. E lá eu me alfabetizei, né? E entrei no grupo escolar Duque de Caxias. E entrei no primeiro ano fraco, aí fui logo promovido, segundo, tal, fiquei no segundo ano forte, dentro de 6 meses, e fui estudando, certo? Terminei, passei para o ginásio, que era a Escola Estadual de Macau, e fomos estudar lá no Dona Ana Avelina, na época que não tinha nem muro ainda, porque o Duque de Caxias estava dizendo que ia cair, e ele não estava para cair, certo? Por isso que eu vou falar disso logo mais. E depois terminei o ginásio no estadual e fui estudar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, que hoje é IFRN. E nessa época a Escola Técnica preparava, porque era um sistema de governo naquela época que preparava você para ir trabalhar logo você jovem, certo? Tudo bem, que até pode acontecer isso, mas hoje o IFRN prepara você também para entrar na universidade. E eu fiz o vestibular e não passei, fiquei com muita raiva, né? Disse, como é que pode e tal, mas tudo bem. Não passei. Aí fiquei por ali e fui embora para morar no Rio de Janeiro. Já tocava violão, na escola técnica eu participei de corais, de bandas e tal. E disse, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Isso eu já era casado, né, já tinha um filho. E fui para o Rio de Janeiro. Passei lá 10 anos tentando ser artista, certo? E não consegui. Certo? Postava as músicas, aparecia e tal, mas, rapaz, sabendo uma coisa, eu vou embora. Aí fui embora para Macau. E aqui comecei a trabalhar. E sempre trabalhando e participando dos eventos culturais. Certo? Em 1973, mais ou menos, eu estreiei no teatro, lá no Laos Clube de Macau, como ator, com a peça Os Saltimbancos, de Chico Buarque. O grupo veio de Fortaleza apresentar e eu estava ali, o cara disse, rapaz, está faltando um ator, porque vai fazer o quê? Porque eu já tinha algumas experiências na escola. Fazer o quê? Fazer isso aqui, você vai ser o conde, não sei o quê. Tá certo, tudo bem. E fiquei aquilo, eu tenho isso no meu currículo, entendeu? Você pode até dizer, não, foi uma besteira. Não foi, meu amigo. Eu participei de uma peça que o autor é Chico Buarque de Holanda, uma peça muito famosa, que virou filme e virou tal. Então, para mim, isso é arquivo. Certeza. Né? E daí eu vim para Macau, fui secretário de Cultura de Macau, na época do governo Afonso Lemos, né? E conseguimos trazer o carnaval para a Praça da Conceição, certo? Na época, Paulinho de Macau era o ponte da história, né? Tinha também Adinho Queiroz, tinha outros cantores que já, assim, tocavam muito frevo, Leão Neto e tal. E a gente foi começando a fazer isso aí, e eu fui tentando me organizar mais uma vez. Então, como na época que eu fui embora para o Rio de Janeiro, eu não tive, assim, meu pai nem família nenhuma chegou e disse, vá, rapaz, você tem condições, sua música é boa, não sei o que e tal. Eu fiquei disso. No dia que um filho meu perguntar, se ele quiser, papai, eu quero ser artista, eu quero ser músico, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer tudo no mundo para ele ser, certo? Isso ocorreu comigo, certo? Quando meu filho Gabriel Garcia disse, eu quero ser músico, era aluno já do IFRN, eu disse, então você vai, certo? Ele aprendeu a ler música e tal, fez o teste, passou, concluiu o bacharelado em violão popular, erudito popular, e ficou tal, e hoje vive tocando. Na realidade, a música não é uma coisa que dá, assim,
para você se sustentar automaticamente, muito, né? Mas ele tem outras virações, mas é um músico excelente. Sim. Certo? Quem conhece o Gabriel sabe. E eu passei a trabalhar com isso aí, passei a trabalhar e me formei em teatro, né? Que é artes cênicas, o curso de educação artística. E logo em seguida eu passei no concurso daqui, né? do município e do estado, inclusive do município eu estou aposentado e do estado eu vou me aposentar. E estou vivendo até hoje. E durante o meu período de ginásio, no ginásio, que a gente chamava de ginásio, que é Fundamental 2, né? A minha professora Cacilda, que foi minha professora do 5º ano, que Deus já levou, né? A professora Maria Cacilda de Araújo, que é a esposa do Dr. Hilton Marques, ela, no momento lá da aula normal, ela passou para a gente fazer umas redações de história. Cria uma história e tal. E eu criei uma história lá, não lembro bem direito o que foi e tal. Mas tinha muitos detalhes, sabe? Eu me lembro bem assim, que era um senhor que andava com uma bengala, que tinha detalhes talhados com não sei o quê, a cabeça da bengala de marfim, não sei o quê. Aí ela achou muito interessante isso. Disse, rapaz, continue fazendo, Sebastião. Continue escrevendo. Certo? Então, nesse livro eu faço uma homenagem a ela, agora, porque eu vi como foi importante essas palavras, entendeu? Você estava falando aqui como é importante as palavras das pessoas em relação às outras pessoas, entendeu? Vocês são, assim, uma linha de frente fantástica que estão o tempo todo abrindo espaço para essas palavras que vocês tanto proferem, como também que ouvem e que as pessoas analisam em casa. Né? E aí eu comecei a escrever, passei a escrever, entrei na universidade e passei a escrever tal, e passei 10 anos, 20 anos com uns contos prontos, que foi o meu primeiro livro. Certo? Então, eu fiquei fiquei muito feliz desses fatos terem acontecido na minha vida, certo? Que aí depois eu disse, não, vamos fazer música como hobby, né? Então, cantava bem direitinho, então a gente tinha um grupo de música Grupo Mambembe, que era eu, Lécio Negão, Getúlio Moura e Chico Magro, certo? Era um grupozinho que a gente fez um divisor entre a seresta, que era tocada constantemente em Macau, todos os ambientes que você tinha, música ao vivo era seresta, certo? Os cantores melhores que a gente tinha aqui em Macau, né? De Raimundo Gomes, Ivan Amaral e Caquinho, e todo mundo sabe os caras bons mesmo, Mário Jorge, sabe? Vozes belíssimas. E a gente começou a tocar Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho e tal, e o pessoal começou a gostar, porque tinha um público também para isso. Certo? Isso aí foi rolando muito tempo e tal, e eu comecei a ficar dedicado mais à escola, e vi que essa possibilidade de escola, ela era muito, assim, o professor, se você não procurar melhorar o seu salário através de formação, você vai ficar com aquele salário de professor, que é um salário muito pequeno, muito baixo, sabe? Professor de 30 horas do ensino fundamental 1 e 2, hoje deveria ganhar um salário, ele deveria ganhar 6 ou 7 vezes mais do que ganha hoje. Não vou nem dizer o valor, para você não ter ter até medo do que é um professor, certo? Só graduado. Então, eu passei a fazer especialização, fiz mestrado, depois fiz o doutorado. Aí foi que você chega a um limite razoável, certo? Razoável de que dá para manter a sua família ali e tal, e levar uma vida mais independente do que o normal, certo? Mas eu me dediquei completamente a essa história de ser professor. E essa foi a minha primeira trajetória, né? Que eu conto assim da minha vida. Foi isso aí. Eu tenho 6 filhos, né? Tenho 4 netos. Um neto, inclusive, vou estar completando o ano, meu netinho Gustavo. E tenho 3 netas, certo? E eles são, assim, razão da minha vida, né? Eu adoro todo. A minha esposa Cássia Maia também é uma pessoa professora. E os meus filhos, quase todos, são professores. Muito certo? massa. João está agora terminando o IFRN, e eu dizendo, João, você vai terminar recursos pesqueiros, ver que você pode fazer uma coisa técnica. Assim, papai, eu quero ser professor de educação física. Mas, homem, rapaz... Aí, não, aí não tem mais o que para onde correr, entendeu? O cara já tem 18 anos, então agora é fazer o quê? Vá lá que a gente vai aqui lhe apoiar e ancorar o que é que a gente pode fazer. Tião, a paixão de ser professor, de onde surgiu? Você acha que essa paixão ela veio de quê? Foi de outros professores que você chegou a ver ensinando? Você tem alguém assim que você carrega para você como um exemplo como professor? Sim, veja bem, até um tempo, assim, na minha infância, tal, a gente brincava muito de escola.
certo? Brincava muito de escola. Juntava os meninos ali, ficava sentado, tal, brincando, levava os cadernos, tal, brincava muito de escola. E eu sempre era o professor, certo? E a pessoa que eu achava assim que foi um ícone, porque isso a gente só vai descobrir depois, certo? Hoje eu vejo, a pessoa que foi assim, a grande marco na minha vida de querer ser professor foi Dona Iracema Coutinho, certo? Que foi a professora que me alfabetizou, sabe? Que eu entrei na escola já sabendo contar, somar, diminuir, multiplicar, dividir, ler, escrever, interpretar, sabe? Conversar, ter uma boa dinâmica da conversa, entender tudo direitinho e tal. É tanto que quando eu cheguei, a turma que eu entrei não dava, eu tinha que avançar, entendeu? Aí isso aí, mas eu procurava também sempre ser artista, porque o meu sonho era ser cantor, certo? Às vezes eu perguntava assim, um amigo, a gente escutando uma música, assim, disse, rapaz, quando tu escuta aí, tu se lembra de quê? Você queria assim, eu queria estar na plateia lá, vibrando, não sei o que. E você, eu disse, rapaz, eu queria estar no palco, eu queria ser o cantor, cantando, sabe? Aí o cara, não, mas pois é, porque era uma coisa que estava na minha cabeça, certo? Estava na minha cabeça. Então eu aprendia os pedaços de inglês das músicas, né? Aprendi as músicas, que eu cresci ouvindo Chico de Paula, que não era Chico de Paula ainda, era Piauí. Depois passou a ser Chico de Paula e rádio, né? E o que tocava no rádio eram os cantores antigos do rádio e também muito Luiz Gonzaga, muito forró, certo? Aí depois entrou a Jovem Guarda. Aí quando entrou a Jovem Guarda eu já vi que era uma coisa diferente. Mas eu era menino, eu não tinha essa análise de compreender aquela mudança de música. Aí apareceu o tropicalismo, Caetano e tal. Hoje não, hoje eu compreendo, entendeu? Mas na época não, eu só sentia. Eu acho que a maioria da população era aquilo. E os caras que estavam fazendo isso eram conscientes disso. Eles aplicavam a arte deles para as pessoas sentirem necessariamente. Porque a partir daí as pessoas teriam que ter uma opinião e também um prazer em ouvir, certo? Ouvir novela de rádio, certo? Me lembro demais, na minha casa tinha um rádio que só quem ligava era meu pai, tinha uma geladeira que só quem abria era ele. Não tem esse negócio de fazer feira para encher gelo, não. Diferente era da cultura só de água, hoje, né? Era só água, gelo lá tal. Tinha negócio de guardar comida, não. Aí, mas ele que chegava na hora do almoço, ele abria, tirava, botava as garrafas lá e tal, pronto. Mas o rádio, naquela hora, ele ligava, assistia um jornal que tinha meio-dia e tal, e depois começava uma novela. Certo? Começava a novela de rádio, novela mesmo. Tal, e todo mundo ficava sentado, calado e tal. Aí, quando era de noite, ele escutava a Voz do Brasil, chamava a gente para querer ir, eu nunca entendia muito, e depois começavam as músicas, de música, e parava cedo, não tinha... A rádio não varava à noite, não, né? Então, essas coisas todas foram me completando. Certo? Foi me completando quando adulto. Hoje eu sinto um adulto já, né? Entrando já na terceira idade, eu tenho 67 anos, certo? É muita estrada, uma menina ainda. É muita estrada, sabe? Foi muitos episódios na minha vida, muitas questões muito duras que eu tive que atravessar, né? Eu tive que passar por situações de saúde seríssimas, onde eu tive paradas cardiovasculares, né? Eu sempre digo isso, que eu morri e voltei, né? Mas estou aqui, assim, muito feliz por ter saído de um episódio desse sem nenhuma sequela, né? Mas algumas coisas ainda estão chegando por causa da minha idade, entendeu? Mas eu continuo escrevendo, eu continuo fazendo poesias, eu continuo compondo, certo? Não tenho uma facilidade tão grande de compor como outros caras, porque eles sabem, são violonistas de boa qualidade, certo? Porque quando você só compõe e o seu violão ele é limitado, então o que é que eu estou fazendo agora? Eu componho sem violão, certo? Eu pego o meu gravadorzinho, o celular, né, que hoje em dia tem um celular, e você bota ali, aí lê bem várias vezes o poema, aí começa a botar as músicas, começa a botar uma melodia, vai fazendo. E nesse momento aí, eu vejo que eu consigo fazer umas melodias diferenciadas, que se eu estivesse tocando violão, eu não sabia para onde ia, certo? Não sabia para onde ia, certo? Quando o Gabriel está aqui em Macau, né, porque o Gabriel mora em Macau, ele é de Macau, nasceu aqui e vive aqui. Agora passa uma temporada fora porque a cidade não oferece condições de o cara viver. Aí ele pega umas músicas e tal, aí me dá uma sequência assim, olha, pai, você faz assim, sequência e tal, eu deixo. Aí ali eu consigo construir uma melodia em cima, entendeu? Razoável. E sempre aparecem outros amigos, o próprio Adinho Queiroz também, a gente se encontra, ele sempre vai lá em casa e tal, e faz algumas coisas, e por aí vai. Tem quantas composições? Tem ideia, tio? Rapaz, eu acho que eu tenho mais de 150 composições, certo?
Eu diria que você poderia gostar de 30. Tem muitas ideias, entendeu? Gravadas hoje no celular, mas também gravadas antigas. Tem muitas músicas na cabeça ainda que eu preciso fazer essa gravação. Eu dizia sempre a Chico Thierry: Chico, rapaz, cadê teu gravadorzinho? Aí Chico Thierry: tá aqui meu gravadorzinho. Aí me mostrava um bocado de coisa, sabe? Mas eu tenho certeza que quando ele foi morar com o Senhor, ele levou um bocado de coisa, certo? Porque num tempo, assim, uns dias atrás, ele tinha dito: rapaz, eu fiz uma melodia linda. Quero que você veja para ver como a gente bota essa letra aqui. Porque eu era mais o letrista dele, né? Aí ele: tá certo, tal. Aí o cara foi... embarcou, né? Passou para o outro lado, mas deixou um legado aqui, né? Como Carlos Salgadeira também. Como também Severino Batista. Severino Batista é o cara que fazia as melodias de forró mais lindas que eu já vi na minha vida aqui em Macau. Certo? Ele tinha uma facilidade incrível de fazer, certo? Não ficava parecido, não ficava tendendo a ser plágio, certo? Ele tem algumas dificuldades de letras, aí às vezes me procurava e dizia: Severino, bota aqui, tal, tal. Inclusive eu gravei uma música dele, tem aqui nesse LP, que eu vou mostrar depois. E isso aí é que a vida vai organizando. Macau tem um celeiro fantástico de artistas, de compositores, certo? Eu estava vendo recentemente um documentário sobre a história da Bossa Nova, feito por Roberto Menescal, que ele narra a Bossa Nova todinha, a história desde o início, mas ele não citou Ianto de Almeida, certo? Mas, segundo Chico Anísio, que era muito amigo de Ianto de Almeida, ele levou Ianto de Almeida lá na casa de Tom Jobim, certo? E mais outras pessoas. Ele deve ter levado... Quando eu falo ele levou assim, porque aquele dia, mas deve ter ido com um grupo de pessoas, sim, né? Sim, sim. E ele começou a tocar uma música no violão, e Tom Jobim disse: mas você está tocando o quê? Um samba-canção? Um samba-canção virado? Olha só, o samba-canção virada, a batida era virada. E tem um tempo, como é que é virado? Tipo assim, 1, 2, 3, não era 1, 2, 3, agora é 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tipo uma coisa dessa natureza, sabe? E quem estava de lado dele, nada mais, nada menos do que João Gilberto. Bem novinho, indo para os Estados Unidos gravar um CD, gravar um LP, né? E João Gilberto disse: essa música aí eu vou levar. Luz da Noite, uma coisa assim, uma música muito bonita, sabe? Aí ele levou, gravou, primeiro LP de João Gilberto tem uma música de Ianto de Almeida, o maior compositor da história da cidade de Macau, certo? Que de qualidade e de abrangência. E que muitos jovens hoje, infelizmente, não conhecem essa história. Algumas pessoas foram conhecer Ianto de Almeida quando foi inaugurado o teatro, que levou o nome dele, né? Mas não conhecia, né? Ianto de Almeida. E depois surgiu o Gilson, que já foi embora daqui de Macau também há muitos anos, já foi embora menino. O irmão dele, Nazareno Vieira, que fez músicas com Chico Buarque de Holanda, certo? E Gilson também é o maior compositor lançado, né, com músicas no mercado, nas novelas, né, nas rádios, em todo canto, o maior de que tem o maior número de músicas e gravado por centenas de pessoas. Pablo agora recentemente gravou a música dele. Essa música nova de Pablo que está fazendo o maior sucesso aí é de Gilson, certo? Muitas músicas. A música de Emílio Santiago, que só quem gravou foi Emílio Santiago, uma música belíssima, certo? E o cara fez e tem o grande sucesso que é a Casinha Branca, né? Gravado em 17 países e por mais de 40 cantores do Brasil. E nós temos todas essas coisas aí. De lá para cá, foram aparecendo vários artistas, né? Que também compôs. Chegou essa turma mais da minha geração, Marquinhos, Leão Neto, Edinho Queiroz, certo? A turma que está fazendo essas músicas e hoje ainda continua, certo? A gente, quando vai chegando o São João, aí a gente tem aquele impulso e se manifesta em relação à data, faz uma música, 2, tal, uma letra. Quando vai chegando no Carnaval, a gente também recebe essa energia, aí tal, faz umas músicas, né? Que a gente faz música para o Cordão da Fantasia, os outros fazem uma música para outros blocos, e aí vai seguindo. Essa é a nossa trajetória de música. Mas eu vou fechar esse bloco aqui dizendo o seguinte, olha, aí, em 1992, eu, depois de ter tentado tudo no mundo, aí eu resolvi gravar uma música, um LP, né? O LP é esse aqui, ó.
que os caras chamam de vinilzão. Como é que eu boto? Tava novo aqui. Eu boto, isso aqui era na ponte de madeira ali da Ilha de Santana. Foto de Getúlio Moura. Eita. Aí, ó, todo menudo, né? Famoso. E a gente foi para o Rio de Janeiro, né? Quem me apresentou lá foi Dino França, né? As fotografias todas daqui. Quantas faixas? São 4 faixas. A gente chamava mix nesse tempo, né? Aí aqui é o William, os dois, o técnico, e eu aqui no estúdio gravando, né, as músicas. Então gravamos 4 músicas que são... Deixa eu dar uma olhadinha, Tião. Arrumação, que é minha de Chico de Hermes, Forró da Ladeira de Severino, Filho da Terra, que é minha, e Agreste do Nordeste também, que é minha, que a produtora teve que botar o nome dela para mim poder ficar, inclusive, hospedado na casa dela, que era a casa onde Dino França morava também. Dino França também é outro artista macauense, já morou nos Estados Unidos, gravou um disco lá nos Estados Unidos, entendeu? Então a gente fica passando por certas pessoas, e, meu Deus, onde é que está esse povo todo? Cadê a obra desse povo, entendeu? Que está aí diluída no tempo e a gente não consegue resgatar. Muito massa, cara. Isso. Massa de verdade. Aí quando foi em 2004, né? Aí eu juntei todos os LPs, todas as músicas de blocos de Macau que eu tinha, né? Tentei fazer contato com o escritório de Moraes Moreira para ver se eu gravava a música dele, mas assim, vou fazer, mas sei que não vai rolar mesmo. Pois não é que o cara ligou para mim, rapaz? Se eu quer fazer, quer imprimir quantas músicas? 1000, é tanto, tal, a gente pagou e eu imprimi 1000 discos desses. Certo? 1000 discos desses. Uma declaração de amor ao Carnaval de Macau. Aí tem música de Moraes Moreira, aí tem minha, de Tony, né? Tem Tony Pereira, que é um cara de Recife, a música do Jardim. Tem outra adaptação livre que a gente fez, eu e Neide Duarte, da música do Jardim da Infância. De Edinho Queiroz, é guitarrista. Né? Aí tem Tridente de Ouro de Leão Neto, Vagalume de Carlos Zenz e as outras minhas assim, mais politizadas, Nesse Carnaval e Batom Vermelho. E a gente fez esse disco aqui. Vendeu muito, sabe? Na época era um precinho tão... Mas eu ainda tenho assim uma pouca coisa, mas é só reserva, só arquivo mesmo, sabe? Esse CD aqui de Carnaval. Mas aí eu continuei fazendo essa parte musical, mas muito mais resguardado, né? Participo aqui e acolá, faço mais umas coisas culturais, uma abertura de um evento de escola, de uma palestra, de uma semana pedagógica. Eu organizo umas músicas bem culturais, sabe? Envolvendo Elomar, Xangai, Alceu, ou alguém aqui de Macau. A música que eu tenho música com a letra de Edno Avelino, certo? Umas músicas de Macau também, dos compositores de Macau, e faço aquela apresentaçãozinha simples ali no violão, e às vezes uma pessoa vai fazer uma percussão, e a gente canta e faz isso aí. Essa minha participação musical, atualmente, devido ao fato de assim, as músicas de hoje em dia, não é que eu gosto de todas as músicas, certo? Principalmente as músicas boas. Aí eu não tenho restrição em dizer que essa música é A, B, é ruim, não. Todas as músicas são músicas, certo? Agora, o meu estilo é esse, certo? Eu não vou dizer, não, eu gosto mais dessa do que dessa. Não, gosto de pagode e axé e a rocha e tal. Tudo isso está rolando aí, sertanejo e tal. Quer dizer, a música sertaneja nova, essa música nova sertaneja chamada sertanejo universitário, são coisas que... tirando assim aquela interpretação muito radical, muito melosa, muito sei o que tal, as melodias quase sempre as mesmas coisas, mas você vê os arranjos, né? Os caras são ricos demais e tem uma tremenda banda. E uma tremenda banda faz um tremendo som. Verdade. Entendeu? É isso aí. Então, quer dizer, até os artistas que começaram, tipo Leandro Leonardo, aqueles outros lá, Jean Giovanni, Chitãozinho Chororó, só tem hoje Chitãozinho Chororó. Porque aqueles ali começaram naquele modelo lá, certo? Aí depois surgiu muita gente hoje. As mulheres entraram, né? Tal. Mas aí se você coloca aí na rede aí, novos artistas da MPB brasileira, para você ver como você vai dizer, rapaz, a gente tem isso tudo? Tem. Porque os nossos ídolos, né? Nenhum morreu de overdose ainda, mas estão morrendo. Por quê? Porque os meus principais ídolos, né? O que eu mais admiro, todos eles com mais de 70 anos, 80. Certo?
A gente fica perguntando o que é que vai acontecer quando Gilberto Gil partir? O que é que vai acontecer quando Moraes já foi, e Chico, e Caetano, certo? E Paulinho da Viola. São pessoas que realmente tinham essa estrutura magnífica de presentear com uma coisa de alta qualidade. Sabe aquelas músicas que você escuta e gosta, certo? Tipo assim, por exemplo, você vai ouvir a Bossa Nova. Eu não gosto muito de Bossa Nova, você tem que escutar 5 vezes a música. Mas, rapaz, que música bem feita, que letra bonita, que arranjo, que melodia. Por quê? Porque não são músicas que foi feita para tocar em rádio. Para ser povão, entendeu? Povão era Luiz Gonzaga, aí chegou a época do rock, aí depois veio a época da lambada, aí veio a época do pagode. Aí hoje é o que a gente está vendo aí, certo? O que a mim, às vezes me choca um pouco é assim, você, por exemplo, o Carnaval de Macau, um carnaval famoso, um carnaval que assim, traz muitos turistas para Macau, engrandece o nome da cidade, mas você chega no carnaval e está tocando lá a música que o cara tocou ali no São João, as mesmas músicas. Entendeu? As mesmas músicas. Por que não bota uma coisa mais carnavalesca, né? Que falta faz o Alceu Valença no Carnaval de Macau, que não tem um cachê tão grande. Entendeu? Não tem um cachorro tão grande assim, tão absurdo que não possa trazer. E olha só a propaganda, o nome de divulgação, o peso de divulgação que você vai dizer. Rapaz, Alceu Valença vai estar no Carnaval de Macau. Olha só. Ele só vem um dia, entendeu? Vem aquele dia, que geralmente é na sexta, ele só pode sair na sexta. Mas eu acredito que ele já tenha compromisso até 2000 e não sei quanto, certo? O ruim é a agenda. O ruim é a agenda dele, tem que ver isso aí. Mas essas coisas que a gente precisa estar organizando, né? Aí a gente vai falar do teatro, a gente precisa ter novo resgate de teatro, certo? Hoje em Macau nós temos um grupo de teatro mais estruturado, né? Que é o Amagoa, e alguns grupos pequenos, assim, orbitando ali e tal, que não tem, certo? Uma resistência e nem uma dedicação de 1 ou 2 pessoas, né? Porque no Amagoa tem a dedicação exclusiva de Max Kennedy, que é um excelente diretor teatral, formado na área, mestre na área, e consegue arregimentar aquela juventude, certo? E a gente precisa de ter mais esses resgates. Nós temos um teatro Porto de Ama, tinha o Teatro de Almeida que caiu, e tem o teatro aqui, que é o do município também, lá na antiga Escola Ressurreição, que possivelmente vai ser resgatado, vai ser reorganizado para ser entregue à população. Nós voltaremos a ter novamente 2 teatros, então precisa de ter produção local. Certeza. Certo? Além de ter produção local, nós precisamos de ter produção que venha de fora para ver. A arte, você tem que ver a arte, certo? Porque se você fizer um CD desse, tiver todo o trabalho, você vai fazer os 50%. Pronto. Os outros 50% é quando você mostra para alguém que alguém vê, independente do gosto que a pessoa tenha, certo? Você mostra. Se a pessoa for uma pessoa interessada em música, aí ela vai ver aqui e vai começar a ver, rapaz, vou fazer uma música, porque eu aprendi isso aqui e tal. Do mesmo jeito é teatro, do mesmo jeito é cinema. Entendeu? Do mesmo jeito é literatura. Certo? Do mesmo jeito é literatura, que é o ponto que a gente vai dizer a seguir aí, né? Show de bola. Eu quero que você toque um pouquinho aí pra gente aí, pode ser? Para encerrar essa parte das músicas, sim, né? Sim, quero que a gente toque aí. Eu já vou escolher uma música, eu sou folgado, viu, Xerão? Peraí, nem todas aí eu sei Não, tocar. eu quero essa dos bruxos aí. Bruxos, isso. 10 anos. Não, essa foi feita com Tony e sua, né? A letra? Era Tony Silva, que é porrete, e Tony, que é pastor hoje, né? Ele é sobrinho da família de Porreto também, e de Menezes, finado Menezes, que era da família dele lá e tal. Ele foi para Fortaleza, cantou lá nas bandas tem uma voz fantástica, é um compositor excelente, mas ele só compõe agora músicas religiosas, certo? Particularmente músicas protestantes. Eu acho que esse Tony é o pai de Wagner, né? Acho que é. Eu acho que é. O moreninho. Isso, exatamente. Que ele é um meio calvozinho, né? Eu sei que esse cara não é meio calvo, ele é careca. É careca, eu não quis dizer careca. Mas esse cara canta demais mesmo. Muito. Eu já vi esse caba louvando e tocando. Eu tenho quase todos os CDs dele. Muito e como bom. agora não está se gravando quase CD, né? Quando ele faz alguma coisa, às vezes ele manda para mim. Né? O flip lá do arquivo. Então eu vou cantar agora a música que fez Minha Chico de Hermes, que foi desse LP aqui, ó. LP Tião Maia, gravado em 1992, chamado Arrumação da Passarada. Aí no disco está Arrumação, só que eu não conhecia
que Arrumação já é uma música de Elomar. Eu não sabia. E depois a gente passou a chamar ela de Arrumação da Passarada. De manhãzinha, quando o sol raiar, a passarada acorda o coração. O alazão que corre de crina solta, percorrendo verdes campos, os mais belos do sertão. O gado muge no pé do mourão, o vento sopra sem ter direção. A asa branca que canta em liberdade anuncia que a safra esse ano é de verdade. Vai rezando uma oração, viu, para o santo protetor, viu, que esta seca vem que dói, ai, 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 Padre nosso do Senhor. Vai rezando uma oração, viu, para o santo protetor. Vai rezando uma oração, padroeiro do sertão, Padre nosso do Senhor. Viu, bota fé no coração, viu, desse povo lutador. Cai a chuva, vem trovão, pra correr no ribeirão e molhar a plantação. Viu, cai a chuva, vem trovão, pra correr no ribeirão e molhar a plantação. De manhãzinha. Show de bola. Informação. Bem ao seu Valença, né? Seu Valença. Inclusive, eu trabalhei num restaurante lá no Rio de Janeiro, que era o Razão Social, e o dono desse restaurante era o cara do MPB4, Rui Farias. Ficou meu amigo, gente boa pra caramba. E lá ia todo mundo, você podia imaginar. Alceu, Wagner Tiso, era o pessoal do Boca Livre, artista da Rede Globo, sabe? E um dia Alceu estava lá e eu sou, assim, cético por Alceu Valença, né? Não, claro que eu não disse isso a ele, né? Mas eu gostava muito tal. Eu disse, eu tenho uma música que você gostaria de ouvir, Alceu? Ele gostaria, traga pra mim. Eu fui numa rádio lá na Hora do Brasil. O cara foi e tal, vá na Hora do Brasil que a gente fica fora do ar e você grava uma fita. Aí fiz uma fitazinha, cassete, e entreguei para ele. Ele achou legal, todo dia que ia lá, achava legal a música e tal. Só que nunca rolou nada, né? Assim como também eu deixei uma com uma letra com Cláudio Nucci, né? Que tocava lá na época que ele era casado com Nana Caymmi, Cláudio Nucci era do Boca Livre e tal, achou a letra fantástica, tal, mas também nunca recebi nenhuma notícia. E de outros artistas também, que eu sempre mando, certo? Eu mando a letra e tal, o cara recebe e manda ok, tudo bem, gostei e tal, mas até chegar lá é outra história. Tião, essa Batom Vermelho, consegue sair? Não. Não, né? Não. Infelizmente, eu queria escutar essa. Para ver como é que é. Você poderia falar um Quero pouco ver da letra? Porque é o seguinte, o Batom Vermelho era uma música de namoro. Sim. Negócio de namoro, né? Então a gente saiu com uma fantasia que era muito vermelho, sabe? Muito vermelho e tal. E as meninas usavam o batom muito vermelho, dos bruxos, né? Aí tinha um cara que tocava uma cornetinha pequena que a gente chamava clarim. Não sei se era clarim, mas era um pistãozinho pequeno. Aí fazia um agudo, sabe? Aí eu comecei a fazer. Quero ver você ao som desse clarim. Quero ver você sorrindo para mim. O meu coisa é de ouro, a sua boca é de cetim. O batom é vermelho, sua saia é de cetim. Quero ver você sorrindo para mim. Mandei fazer uma fantasia de luxo e vou voar numa vassoura de bruxo. Certo? Aí uma marcha rancho bem... Quero ver você. Aí é uma música que eu não sei tocar mais, porque assim, eu desaprendi a tocar. Se de repente eu for pegar ela, eu pegaria e tal. Show de bola. Mas a música que eu tenho assim, que faz 40
4 anos, né? Que é a música Vassoura de Luxo, que foi o meu passaporte para entrar no bloco Os Bruxos. Os Bruxos saiu em 79, e eu participei ali daquela hora, os caras, não, mas você não faz parte. Rapaz, eu faço, deixa eu fazer. Tal. No próximo ano a gente vê, isso foi no último dia. Passei o ano todo, trabalhei a música, tal, cheguei perto do carnaval, eu chamei Renan e Levi Araújo, que terminou, ele até faleceu já agora, recentemente ele terminou como um locutor de rádio, radialista de esporte, dos mais famosos de Natal. Sabe? Era o bruxo mestre, ele dava uns gritos, fazia uma apresentação fantástica. Sabe? Eram umas coisas fantásticas. Cara, isso tem 40 anos e até hoje os caras, não, um dia desse a gente vai fazer um bloco melhor. Faz não. Até hoje era o bloco mais irreverente, era um grupo de teatro ao ar livre maior do estado do Rio Grande do Norte. Sabe? Todo mundo falava nisso. Aí quando eu mostrei a música, aí, pô, tá, pronto, aí eu entrei. Só que quando eu entrei nos Bruxos, eu não entrei só como um componente, eu já entrei na diretoria, já subindo, já pregando cartaz, já fazendo festa, já, entendeu? Fazendo acontecer. Fazendo acontecer, na alegoria e tudo. Então essa música pequenininha, uma marchinha, estilo marcha frevo pernambucano, mesmo que assim. No caldeirão vamos fazer nossa poção, cachaça com limão. Inventa um passo pra cá e eu e você, botando pra ferver. Da passarela o feitiço é emoção, da vara de condão. Voa a vassoura de luxo, vai levando os bruxos para o carnaval. Voa a vassoura de luxo, vai levando os bruxos para o carnaval. Quando os caras tocam lá na praça, dizem, no caldeirão vamos fazer nossa poção, e o povão, cachaça com limão. As pessoas, quem é essa música? Não sei, entendeu? E a música vai ficando por causa disso que a gente fica feliz, nessa parte aí. Essa é a minha parte musical. Né? Show de bola, já não. Eu fui ator também do grupo Klaus de Shakespeare, lá em Natal, quando eu fazia artes cênicas. E o meu professor era o diretor. Eu fiz várias peças lá, tal, mas a mais importante foi a peça A Megera Domada, certo? Aí aqui tá aqui eu, ó, dá para ver ali? Não, né? Eu como Batista Minola, né? Texto grande, tem que ser decorado, tem que ser tudo lá. Eu apanhei para decorar, viu? Apanhei para decorar, mas fizemos a peça, foi o maior sucesso, certo? E é isso aí. Jairão. Tião, assim, você se mostrou já aqui, né, que você é esse cara multifacetado. E assim, como é que essas diferentes linguagens se conectam dentro de você? Rapaz, existe uma coisa que vem desde dos gregos, dos filósofos gregos, tal, que a mente ela é aberta, certo? Aberta para todos os elementos que tem em sua volta. Uns você se dedica mais e você se especializa mais. Mas como você continua aberto, principalmente se você entrar na área da arte, aí você fica, certo? Se conectando normalmente, certo? Porque, por exemplo, quem trabalha com teatro sabe que ele precisa compreender de artes visuais, certo? Hoje, muito mais ainda de projeções, né? Coisas de eletrônico e tal, mas precisa saber de artes plásticas, de pinturas e elementos, figurinos, certo? Precisa conhecer a dança, que é outro elemento da arte, principalmente a arte de escola, e precisa conhecer também a música, certo? Precisa conhecer o processo dramático de ensinar ou fazer como você deve fazer, porque você acha que na novela que passa na Rede Globo, o cara chega ali e diz, faça aí, tal, o cara chega... Não. Ali é o dia inteiro ensaiando, cara. Grava 10 horas para pegar 30 segundos. Certo? Se você tiver que dizer, oi, bom dia, e você disser, olá, bom dia, você vai ter que repetir oi, bom dia, até você dizer oi, bom dia. Porque o diretor não deixa passar, porque o autor do texto está lá de lado. Entendeu? Então, essas coisas são elementos... Agora, existem os caras que são mais livres, são os mais famosos, um pouco aí são chamados dos caras que colocam cacos, certo? Mas não são cacos no texto, na história, são cacos que você vai... Ah, não sei, porque... Vamos lá, não sei o quê. Diz uma coisa assim, entendeu? Enfeitando um pouco o que o cara vai dizer. Então, essas linguagens todas, elas têm que estar conectadas, certo? E comigo aconteceu como? Comigo aconteceu que primeiro eu
comecei a gostar da música, certo? Da música. A minha coisa era mais música, assim. Eu ouvia muita música, participava de coisas que tinham música envolvida, na escola, todo mundo. Depois, eu dei uma entrada assim pela área da literatura e depois passei, mas continuei trabalhando com a música. Mas quando eu fui ser professor, pela primeira vez, certo? Há 40 anos atrás, o prefeito de Macau acho que era Quidinho, e na escola municipal fui ser professor de artes. E na hora lá eu comecei, meu foco era teatro, porque eu tinha aquela ideia da história que eu falei a você do Laos Clube, que eu participei, e era só aquilo lá, tentar montar as pecinhas. Aí quando o teatro está na escola, você começa a ser convidado. Vamos fazer uma peça para o Dia das Mães, vamos fazer uma peça para o Dia das Crianças. Todo mundo você tem que organizar uma pecinha, então as pecinhas ficam enxutas e pequenas, certo? Aí, a partir daí, a gente começou a tentar organizar textos melhores, mais criativos, para até fundar um grupo de teatro. E, a partir daí, também, quando eu estudava na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, que hoje é IFRN, eu participava de um ateliê de artes visuais, que era uma disciplina obrigada, certo? Aí eu ia para lá, pintava os quadros. No curso de artes também, a gente participava de um ateliê que era a professora de Macau, Socorro Evangelista, e ela trabalhava com isso, mas só que ela era muito conectada no curso como geral, entendeu? Se você é de arte, você é de dança e tal, ela dizia, olha, aqui precisa conhecer os elementos de fazer um figurino, de fazer um cenário, de fazer não sei o que tal, ela orientava nessa parte que era o objetivo da disciplina. Então, isso vai organizando a sua cabeça, a minha, pelo menos. Mas quem trabalha com isso, naturalmente, que até que não tem formação acadêmica e tal, sabe que essa conexão entre essas várias linguagens da arte, certo? Elas se integram com a prática mesmo, certo? É com a prática, é nisso aí. Show de bola. Eu quero falar um pouco do seu último livro, certo? Que você lançou agora. Claro que a gente vai falar dos outros, mas eu queria falar um pouco desse livro que você acabou de lançar, que é o Duque de Caxias, não é isso? É um livrão mesmo, viu? Viu? Um senhor livro. O que é que tanto os macauenses ou os amantes da leitura podem achar aí nesse seu livro? Veja bem, quando eu fui fazer o meu mestrado, entrei em 2008, mais ou menos assim, e terminei em 2012, né? Porque eu pedi um ano de carência a mais. Eu estava com alguns temas na cabeça de pesquisa, porque você precisa organizar um projeto de pesquisa para entrar no mestrado, precisa que a professora aceite, que o seu orientador aceite, né? Pode ser homem ou mulher, no caso foi mulher, por isso que eu sempre falo professora. E vai nisso aí. Então, eu estava com 2 temas e a professora disse, olha, ela é de Macau, a professora, né? Doutora Marlúcia Paiva, e disse, tem um tema muito legal para você fazer. Porque os outros temas a gente precisa ter, em primeiro lugar, você precisa ter fonte para pesquisar, certo? Não é só conversar assim, do jeito que eu estou falando aqui, mas aí, de acordo com quem você está falando isso, fulano tá onde isso aí, no livro tal, não sei o que, página tal, tem que ter tudo isso, sabe? Aí ela disse, olha, essas pessoas aí, esses que vocês estão tendo aí, é muito carente de fontes. Então, a gente tem o Grupo Escolar Duque de Caxias, a formação dos grupos escolares no Brasil e a fundação do Grupo Escolar Duque de Caxias até enquanto ele teve esse formato, esse prédio aqui, certo? Até 1972. Eu avancei mais um pouco, certo? Porque eu precisava contar a história do pós das novas escolas, dos novos prédios que fizeram, né? Então, o que é que o leitor... Então, esse livro, ele é originado da minha monografia de mestrado, né? Que foi aprovado com louvor. E, na época, eu tinha colocado muitas coisas, muitas fotografias e tal. Ela disse, não, essas coisas não interessam a academia, a secretaria acadêmica que vai dizer, não interessa isso aqui, isso é uma coisa muito pessoal sua. Aí retirou 100 e poucas páginas, né? Aí eu só faltei morrer. Eu disse, não, mas tudo bem. Não, tudo bem. Tal. Minha monografia teve 200 páginas, mais ou menos. Já era uma coisa bem organizada, bem cheia. Aí depois, aí foi 2012, terminou tudo lá tal, e eu fiquei. Disse, não, então esse livro aqui foi inclusive indicado para impressão, que é um grande sonho que a gente tem quando termina um curso, que de 10 indicações sai um, certo? Eu fiquei indo atrás, não quer saber de uma coisa, eu não vou mais. E esse livro passou, e esse texto passou assim uns
uns 2 anos, 3 anos, eu pensando o que é que eu vou fazer. Aí peguei as outras coisas, tudo em que eu tinha arquivo, né, de computador, e fui juntando, tal, e resolvi voltar, certo? Aí fiz uma nova releitura do texto acadêmico, que é a dissertação do mestrado, e passei para a revisora. Primeiro teve uma revisão uma revisão mais acadêmica, de encadeamento de ideias, de coisas assim, dessa tal, que foi a professora Michele Paulista, que eu acho que o senhor conhece, né? Muito bem, muito bem. Foi a professora, está aqui o nome dela. Quero trazer ela aqui. É uma figura, viu? Escreveu um livro fantástico sobre as crônicas de Macau, sobre as Gamboas. E depois eu passei para outra professora que é mais língua portuguesa, o português normativo e tal. E são 5 revisões que a pessoa faz, certo? Aí entreguei ao rapaz de Mossoró, que fez toda a diagramação, que eu achei lindo, certo? E comecei a escrever. Olha, 2013, certo? Eu lancei esse livro em 2023. Ele foi lançado em 2023. A ideia dele foi lançada em 2023. Aí eu passei 2 anos para conseguir imprimir, certo? Todos esses recursos aí foram do meu bolso. E esse livro participou da Lei Aldir Blanc. A impressão dele, todo o produto custou R$20 mil, R$22 mil, e a Lei Aldir Blanc só me concedeu R$10 mil, certo? E eu tive que botar de outra forma do bolso, de fazer empréstimo, etc. e tal, a ajuda de algumas pessoas, pouquíssimos, mas ajudaram significativamente para completar, certo? Então, o que foi que ocorreu? Aí eu consegui chamar algumas pessoas, pedir a ex-alunos antigos, entendeu? Comecei a recolher texto de pessoas que eu achava na internet. Olha, sobre o Duque de Caxias, eu já, sabe, de Regina Barros, de Getúlio Teixeira, sabe, de Rui Lemos, de Aloysio Farias, de Vando, de Pichico, meu amigo, de Leão Neto, sabe, de Chico Ilo. Eu estou dizendo só esses assim. Claro que eu esqueci alguém que vai ficar com raiva, mas tudo bem. Mas porque é assim, os que eu mais me lembro, entendeu? São vários textos enormes contando como eles passaram pelo Duque, com a brincadeira, o que aconteceu e tal, e fotos. Certo? De Augusto Avelino, que é neto filho de Dona Mariazinha Avelino, que era professora. E, enfim, vários, né? Tem um filho do ex-deputado Nélio Dias, doutor Nélio Dias Júnior, que escreveu um livro, uma crônica fantástica sobre uma pessoa que trabalhou aqui, uma ex-professora e tal. E eu vi na internet, na página dele, e peguei, organizei e tal, e pedi a ele. Ele disse, homem, pode publicar. Inclusive, ontem eu falei com ele, professor, como é que eu vou fazer para enviar o seu livro? Ele disse, não, já estive lá na Flicop e comprei o livro. Eu disse, que bom, tá certo. E foi essa luta toda, né, com esse arrecadamento de fotografias. Aí eu arrecadei 250 fotografias. Certo? Aqui tem 250 fotografias, você vê aqui, são todas as fotografias antigas. As mais modernas são as da fachada da escola de 74 para cá, de 75, que foi derrubada a escola, né? Então aqui tem as diretoras, etc. e tal, primeira turma, o primeiro diretor. E dos 35 diretores, eu tenho fotografia, nesse livro ele consta fotografia de 28. Eles ficaram só 7 fora, porque não conseguiu mesmo. Era pessoa de 1920 e tanto. Um eu consegui, né? Que é o primeiro diretor. Então, foi uma luta muito grande, entendeu? Por quê? Porque eu tinha que organizar um texto acadêmico que não precisava ser mais tão acadêmico, certo? Teria que ser uma coisa mais, entregar aos leitores uma coisa mais simples, certo? Uma linguagem mais direta, onde você vai ler e vai escrever. Então, esses textos extras, eles enriqueceram bastante e deram essa conectividade e essa qualidade do acesso. Aí começou a me chegar aquelas fotografias antigas que os meninos tiravam assim na mesa, né? Aí chegou de Dedé Galinha, de Albimar, e aqui tem de Maruílo, aqui tem de Biduba, e tem uma minha. Várias pessoas ficaram mandando, sabe? Até depois que o livro foi lançado, o cara, rapaz, como é que pode? Só eu passei 2 anos na internet fazendo campanha, né? Gente daqui de Macau, gente da minha família, né, que não se ligou e não sabia disso aí. Então, esse livro aqui, ele é resultado de todo esse trabalho, certo? Não foi uma coisa assim. Por exemplo, eu tenho a minha tese de doutorado que estou até com medo de ver, que é a história do ensino superior em Macau, de ver como é que eu vou fazer, entendeu? Porque dá muito trabalho, certo?
É uma dedicação muito séria, muito séria. E eu tenho que dar uma parada um pouco também nesse meu foco de telas, né? De telas, até uma questão de vista, questão de ansiedade mesmo, tal, porque você fica ansioso querendo fazer. E depois eu consegui fazer o hino da escola, certo? E o maestro Israel fez a pauta, certo? E esse hino ele é baseado num hino de uma escola, né, de Minas Gerais. E já de 2 senhores, já um tinha falecido, eu falei com o outro lá e mostrei a ele o que eu tinha feito. Ele disse, homem, pode fazer, ficou lindo, pode organizar, não tem problema não. Tal. Aí botei o nome deles 2. E quando eu estava fazendo, o professor Hércules, lá do IFRN, sempre vai na Semana da Inclusão na Escola Duque de Caxias, e lá ele foi cantar o hino, cantou o hino, mas ele fez um arranjo na melodia, lá no refrão, e os meninos disseram lá do Duque, olha, ficou muito legal isso aqui, ele fazia assim, vou fazer assim, tal, tal, e deixou. Aí eu já botei o nome dele lá, participação especial da composição, professor Hércules e tal. E ele gostou muito, então todas essas coisas que foram aí. As fotografias de todos os funcionários de 2023, quando a escola completou 100 anos. Quem era diretor, na época o diretor era até o meu filho, Manuel Tiago, meu filho mais velho. E todos os funcionários que estavam lá, com a lista, com a relação de quem trabalhava, de quem não trabalhava, entendeu? E opiniões de pessoas, e um histórico de fotografias incrível, sabe? As fotos e textos especiais. E dentro do livro também, no contexto do livro, tem muitas fotografias relacionadas, entendeu? Relacionadas com isso aí. Essa é a história do Grupo Escolar Duque de Caxias, um templo de múltiplos significados. Por que múltiplos significados? Ele tem um significado muito importante na história e na formação dos estudantes que passaram por lá, que hoje são doutores, entendeu? São engenheiros, etc. Um monte de gente que passaram por lá. Então, ele tem um significado importante na história de Macau, porque os grupos escolares eles foram criados no Brasil quando houve a transição, o golpe de Estado, ou mudança, sei lá, do Império para a República, e os ministros ligados à educação viajaram pelo mundo e viram lá que no Brasil nós tínhamos 95% das crianças fora da escola e 5% dentro da escola, enquanto nesses países, França, Estados Unidos e outros países, tinha 95% das crianças dentro da escola e 5% fora. Daí o teor de desenvolvimento. Porque o Brasil era um país extremamente agrário. O pessoal não ia para a capital. A capital era muito vaga, tal. Mas depois que houve esse inchaço de capital, porque o campo começou a ser desvalorizado. Aí o campo foi monopolizado por grandes fazendeiros, né, grandes latifundiários e com poucos empregos. Hoje em dia, menos ainda, porque a tecnologia tomou conta de tudo. Então, para onde foi que foi esse povo? Para a capital, para as capitais. Aí lá inchou, certo? Então, a partir daí foi a necessidade de se abrir a escola, foi os grupos escolares, né? Que aqui em Macau foi inaugurado, instalado em 1923, dia 23 de fevereiro de 1923. O projeto foi lançado em 1917 e só no dia 6 de março foi que houve a inauguração solene, que nós não temos fotografias, nada registrado. E os registros que eu achei lá foi um livro de atas fantástico, sabe? Que vinha desde a época do início até aqui, tal, vários anos, com tudo que acontecia lá. Festa das crianças, não sei o quê, fulana cantou isso, fulana cantou não sei quem, o prefeito falou, Afonso Barros falou, Luiz Xavier falou, sabe? Então, registrava tudo numa ata perfeita mesmo. Então, isso aí é elemento de fonte muito importante, certo? E por isso que deu para construir esse livro, certo? Depois de muito trabalho, né? Tem aqui o apoio. Eu recebi o apoio da Academia Macauense de Letras, né? Da Secretaria Municipal de Educação, que foi quem reorganiza a Lei Aldir Blanc, do Centro Cultural Gilberto Avelino, da Prefeitura de Macau, do PENAB, certo? Que é do Governo Federal, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, que lança esses projetos agora, que já tem com outros agora querendo lançar. Agora não sei se vai ser em janeiro ou fevereiro, não tenho a data especificamente, não. Então, essa é a história desse livro, que talvez é a minha primeira produção acadêmica, certo? Os outros todos são literatura, que também é literatura, mas todos são literatura popular, de poemas, de contos, etc. E esse aqui é uma história acadêmica, um livro histórico
mas de uma produção acadêmica. Essa é a história do livro Duque de Caxias. Ele tem um preço diferenciado para professores, certo? Inicialmente era só para professores do Grupo Escolar Duque de Caxias. Depois nós abrimos para só os professores da Sexta Direc, que em Macau, da região todinha. Aí depois nós abrimos para todos os professores. O professor que quiser comprar, ele tem um preço diferenciado do preço normal, certo? Que é um preço que exclusivamente apenas para cobrir o gasto. Disse a você, vai ficar rico? Vou ficar rico. Rico de raiva. Mas o prazer é imensurável, você não sabe, é um prazer imensurável. Né? Eu estou com as caixas ainda de livro lá. Aí participei o ano passado, com um livro aqui, participei também da FLIC de Mossoró. E através disso aí fui para a Bienal de São Paulo, levado pelo NUB, que é o Núcleo de Bibliotecas, Literatura e tal, da Secretaria Municipal Estadual de Educação, do projeto Professores e Escritores, que eu faço parte. Né? Aí fomos para lá e levaram para lá. Esse ano, do mesmo jeito, eu fiz parte da FLIC de Mossoró, aí também fiz parte da FLIC de Natal, que foi no Parque das Dunas, e depois fiz parte da FLICOP, que foi lá na UERN, semana passada, na UERN da Zona Norte. Certo? Aí tem um pessoal da equipe da Livraria Artbook, que é muito legal, que contrata, assim, tem uma porcentagem que a gente tem que dar, né? Assim, toda vez que vai fazer, lançamento em livraria e tal, a porcentagem. E brevemente ele estará sendo exposto na Cooperativa Cultural, que é a livraria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no centro de convivência lá. Eu já conversei com a diretora e ela disse que eu vou levar lá. O problema é que eu estou indo pouco mais a Natal. Primeiro eu ia mais. Né? Quando eu terminei todas as coisas lá por Natal, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas sempre eu vou. Semana passada eu estive lá. Mas a história desse livro é isso aí. E os outros, tem os outros, né? Vamos emendar com eles aqui? Sim, vamos. Sim. Então, aí teve esse livro aqui, que é o livro influenciado por Maria Cacilda de Araújo, professora Maria Cacilda de Araújo. Foi através do incentivo que ela me deu que eu comecei a escrever contos. Chave de Sexo, é isso mesmo? Chave de Sexo. Chave de Sexo é baseado na guerra de Atena e Troia, né? A guerra de Troia, que as pessoas, chave de sexo, acham que é uma coisa assim. Não é chave do sexo. Chave do sexo, aí relaciona sexo, relação sexual e tal. Não. Aqui é chave de sexo. É o cara que leva uma chave de sexo da mulher. Né? Aí o que foi que aconteceu? Troia e Atenas estavam em guerra e as mulheres acharam por bem de fazerem uma reunião, 10 anos de guerra, né? A história de Menelau, de Helena, daquele povo todo que Zé Ramalho até canta na música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. E elas fizeram uma reunião lá numa montanha, que na realidade as cidades eram países, né? E não eram essas coisas todas de grandeza, né? E disseram, olha, a gente vai voltar para casa, vamos decidir aqui que a partir de hoje, os nossos maridos não terão mais sexo conosco enquanto não terminarem a guerra. Certo? E aí aconteceu isso, é verdade, né? A história, pelo menos, narra toda essa a mitologia lá da Grécia, da grega. Então, eu fiz um conto baseado nisso, porque na época que eu fazia artes cênicas, eu li a peça Lisístrata, que é exatamente narrando sobre isso aqui. 2 vizinhos que viviam brigando muito, né? Antes eles eram amigos, eram compadres, as 2 mulheres comadres, morriam de vergonha, os cabas viviam brigando, não podia beber, na casa era uma confusão, chamava a polícia. Sabe? Parece que eu estou vendo aqui, às vezes tem até umas pessoas aqui, que uns episódios dessa natureza. E as mulheres foram lá por trás do muro e disseram, olha, a partir de hoje, Zé e Toninho não vai ter mais nada, é chave. Aí essa história é baseada nisso. Aí é baseado na cidade de Macau e todos os outros contos são baseados e ambientalizados na cidade de Macau. Esse aqui eu recebi o apoio da Prefeitura Municipal de Macau, na época, do prefeito, que era José Antônio Menezes. Chave de Sexo e outros contos. Depois eu tinha também poemas guardados, vários poemas guardados, né? Solidez de Bar. Aí eu terminei de construir isso aqui, tem fotografias antigas, é uma coisa muito pessoal, mas são poemas que eu adoro, sabe? Que é a Solidez do Amba.
Amba é aquela seiva na árvore que escorre e fica dura. Às vezes tem um inseto que vai se meter dentro, aí fica duro lá, petrificado. E fica milhares de anos. Nada. Então tem várias fotografias antigas, tem também poemas sobre Macau, totalmente sobre Macau. Esse aqui. Esse outro é o livro Vermelho, né? É o livro Vermelho, que é um livro muito social, muito ligado aos meus pensamentos sociais, que a gente ele é trabalhado em prosa poética, prosa brasileira, que ele não é formato de poesia, ele é assim, com reticências e tal. E fala muito assim da questão social, das questões dos mais desfavorecidos, do meu pensamento que não gosto muito disso. Tem o prefácio do meu amigo José Cavalcante Júnior. Esse aí tem um prefácio de Alfredo Neves, de Horácio Paiva, e esse aqui tem um prefácio de... Esse aqui é você? É, sou eu. Mas, 6 rapaz, meses de idade. Quando eu saí da casa da minha mãe, biológica, e fui morar com... Quando eu saí da casa de Maria do Bar, e fui morar na casa de Olha o Olimbrino. principal aqui da gente aqui, pra ver se a galera consegue ver aí. Dá pra ver aí, produção? Show de bola. Sebastião Alves Maia, no Beco das Galinhas aí, viu? Morava lá. Então, esses livros, assim, eles são muito próximos à realidade de que eu vivo, entendeu? E muito próximo e mesmo acorrentado à questão de Macau. Massa. Então, desde que eu era pequeno, certo? Que a minha mãe dizia, eu entrava na carreira brincando, os meninos entravam em casa, saía do outro cara lado. sempre foi um artista. Era, saía o Passista dos Sombras. Olha aí. 74. Bota pra cá também. É. Muito massa, muito massa. E a gente mesmo. entrava na casa, deixava a porta aberta, aí minha mãe dizia, menino, fecha essa porta, senão o Lampião vem pegar tu, entra de casa dentro. E tinha essa história que Lampião tentou invadir Macau e foi expulso de Macau, certo? E passou esse tempo todo, eu tinha maior vontade de fazer alguma coisa e tal. Aí foi quando o meu amigo, doutor advogado Antônio Neto, né? Que a gente chama de Tonho Nega, que é advogado, mora no Rio Grande do Sul, me mandou esse livro aqui, chamado... Onde é aqui? Não, aqui, né? Aqui, chamado Gosto Salgado do Sal. Aí, Tonho, por que você mandou esse livro para mim? Ele disse, olha aí, lê aí. Então, eu comecei a ler. É um livro sobre que quem escreveu foi o irmão de Roberto Menescal, Bruno Menescal, né? Um senhor já com quase 90 anos. E escreveu, porque o pai dele morou aqui em Macau, inclusive na casa do Conde. Roberto Menescal morou em Macau com o irmão dele, por isso que na música de Chico Buarque de Holanda tem uma frase, já tem fliperama em Macau, na música Bye Bye Brasil, certo? Foi o Bruno que veio em Macau, olhou e lá no bar que tinha na Rua Pereira Carneiro, o bar do seu Chico Seixas, o Piquenique Lanche, ele viu o fliperama lá. Aí quando chegou, olha, Roberto, lá em Macau tem fliperama, viu? Roberto nunca veio a Macau depois que saíram, né? Aí pronto, aí Chico Buarque lá organiza a letra de Chico Buarque e a melodia era de Roberto. E faltava um pedacinho para completar, disse, bota aí, já tem fliperama em Macau. Aí Chico Buarque, tá aí, ele explicou que Macau era aqui. Pronto, beleza. Inclusive eu já vi até Chico Buarque depois falando assim, não, tem Macau no Brasil, tal, dizendo só isso, né? E eu comecei a ler o livro. Quando eu chego no capítulo 14, meu amigo, do livro, está lá a história completa da tentativa de invasão de Lampião à cidade de Macau, certo? Tudo aqui, olha, isso aqui, tudo ele é todo ilustrado pelo Alfredo Brito, um cara da Paraíba super competente, sabe, de fazer ilustração cordel e tal. Aí eu fiz em cordel, meu primeiro cordel grande, assim, antes eu tinha outros, né, que não sei nem se eu trouxe aqui, acho que ficou lá no carro, mas eu tenho quatro produções de folheto, né? Que é um sobre Benito, outro sobre Não é Ser o Sal nem o Sol. As pessoas acham que são dono de tudo, mas o sol e o sal não, ninguém não, sabe? E a roleta de Seu Nino, que foi um evento que teve na escola e a gente fez em grupo. E apoiei também do menino lá, Alcivan, a peleja do guaxinim com o siri sobre a poluição do rio, da maré aqui. Isso faz muitos anos, entendeu? A gente já falava esse tema e a maré, ninguém limpou, a maré continua sendo poluída, as pessoas continuam botando lixo lá. Aí, voltando para cá, eu comecei a fazer em cordel, cestilha, né? Organizar rima muito bem assim, o professor Nazareno, quem fez aqui a versão
de rimas e tal. E dentro do livro já tinha lá, eles queriam ir na companhia, invadir na companhia, para arrombar um cofre que tinha lá, tinha dinheiro, tinha rifle do Papa Amarelo e um carro de ferro que eles queriam levar o carro para andar pelo sertão. Está aqui o cofre. Está lá na Salinó. Então, fui lá, fiz as fotos e tal, cara. Todo mundo gostou disso aí, né? Então, toda essa narrativa aqui, ele vai falando sobre a organização de Macau, aqui, ó, lá no Cais de Macau. Aí já estava organizando os navios que vinham para cá pegar sal, já estava organizando lá para levar primeiro as crianças, depois os velhos, depois, sabe, as mulheres, quem ia fugir, porque Lampião vinha com gosto de gás mesmo, para invadir Macau, né? E o pessoal fez a barreira ali na frente, né? Barco de lado pela maré ali. Eles vieram até a curva do aterro. Certo? A primeira curva que dobra ali. Antigamente tinha umas bombas lá, agora só tem lá na frente. Primeira curva que dobra ali. Vieram até ali. Dali a bala comeu no centro, sabe? E eles voltaram correndo. E os caras do bando de Lampião, eles tinham o hábito, ou andavam com essas sandálias de couro, né? Sim. Pelo meio dos matos, no cerrado, e cortava os pés e tudo lá tal. E um gritou, disse, pula todo mundo para dentro d'água que a gente vai se abaixar e se esconder melhor, olha só. Os pés feridos dentro d'água de grau. Eu não sabia mesmo, né? Rapaz, esses cabas saíram na carreira. Foi uma coisa séria mesmo. Tal. E daí foram embora. E aí eu vou uma romanceada que o médico casou com a enfermeira e tal, e no final tem uma festa de casamento. Eu acho que esse aí ele deu uma romanceada, né? Então, esse livro aqui foi escolhido para ir para a Bienal do Livro, certo? São Paulo. E lá em Mossoró, a gente foi fazer parte de um debate lá, e ele foi muito criticado, muito bateram o pau em cima e tal, porque eles não quiseram aceitar de jeito nenhum. Porque isso aqui é um livro pioneiro, certo? Em canto nenhum, Lampião tentou invadir que tenha um livro, certo? Ele tentou invadir Açu, quando ele veio de Mossoró, que levou a peia lá em Mossoró, veio para Açu, veio por aqui e tal, acampou aqui em Tambaú, e estava lá numa fogueira lá e tal, e conversando, dizendo que ia invadir Macau, e passou um caçador lá por perto, lá, escutou as conversas e veio dizer o pessoal, entendeu? Então, ele dizia assim, aí Lampião dizia, olha, vocês vão para Macau, e lá, eu ouvi dizer que tem uns cabaré lá, com as galegas bonitas, dos beijos vermelhos, dos peitos grandes, e vocês vão lá. E os caras tudo rindo, kkkk. Mas só quem não vai sou eu, viu? Porque se Maria souber de uma história dessa, ela tira meus couros. Aí Maria, de lado assim, diz umas coisas e tal. Quer dizer, são episódios que podem ter acontecido, que a gente viu no filme, mas existia essa relação, certo? Maria Bonita era muito ciumenta e Lampião não se metia à besta de entrar nas cidades e ir lá para onde estavam as mulheres, né? Tal. Então, isso aí foi esse episódio que aconteceu. Eu fiquei muito feliz com esse livro, certo? Aí lá em Mossoró já tinha uma equipe, um grupo de pessoas, amigos meus do Festuerne e tal, que passaram a defender, não, mas tem aqui e tal. Aí, quando eles viram o livro de Roberto Menescal, aí o cara ficou assim, disse, rapaz, mas então é fundamental. Rapaz, isso aqui é uma pesquisa acadêmica. Eu fiz questão de ser uma pesquisa acadêmica, que foi orientada pelo professor Máximo, cadê ele? Deixa eu ver aqui. Professor Máximo, cadê Máximo? Cadê tu, Máximo? Lá do Alto Rodrigues, fez doutorado comigo, né, em Mossoró. É o professor Máximo Luiz, doutor Máximo Luiz Veríssimo de Melo, certo? Aí ele fez a orientação, certo? E foi apoiado pelo um professor da UERN, foi registrado lá nos anais, e ele está aqui hoje como sendo o livro que o rapaz que até falou comigo hoje da Flicop, que vai prestar conta dos livros, disse, rapaz, o livro que você vende é o livro de Lampião. Eu tinha aqui 30 deles, e esses novos aqui, os 30 venderam tudinho, esse aqui só vendi só 10. Eu disse, pois é, eu já tenho até pouco desse aqui, sabe? Tenho até pouco, então vamos começar a dar o freio, senão a gente esgota. Por exemplo, esse aqui eu não tenho mais. Aí vem chegar a pessoa, rapaz, eu disse, rapaz, eu não tenho, eu tenho 3, eu tinha 10. Aí, por causa disso, foi diminuindo. Certo? Então, essa parte de literatura aí, ela começou a me incentivar mais e a incentivar mais ainda. Eu já tenho várias coisas prontas já, entendeu?
Tem algumas coisas acadêmicas. Depois que eu lancei isso aqui, eu vi que eu podia lançar o meu TCC de pedagogia. Eu tenho um TCC de artes, que estão todos muito bem feitos, prontos, fotografados, com os elementos para professor, certo? Quando eu escrevo assim, eu tenho um direcionamento mais ligado ao professor da rede pública e da rede privada, né? Para que ele conheça um pouco a história, certo? De uma forma simples, certo? De uma forma literária, até de uma forma acadêmica também. Mas, por exemplo, o meu TCC de pedagogia é sobre as artes visuais na sala de aula, certo? O meu TCC de especialização em didática do ensino, que eu fiz pela UNP, sobre todas as artes, manifestações artísticas na sala de aula, que é dança, teatro, música e artes visuais, certo? Então, eu fico sempre fazendo isso para que essa organização se dê, por enquanto, de forma pedagógica, certo? E tenho agora também aí outros, talvez um de poesia, ainda tenho várias poesias, eu tenho que dividir, e um de cordel, que eu estou fazendo com um grupo de amigos, né? Todo mundo vai fazer isso aí para daqui para o fim do ano. E fazer não é tão difícil, sabe? É emocionante até, porque você está vivendo aquilo que sabe que outras pessoas vão viver também na leitura. Sim. O que nos preocupa muito é recursos para lançar, certo? Lançar livro no Brasil, ele é um processo muito doloroso. Eu estava assistindo uma palestra lá em Natal de uma professora que defende a língua indígena como matéria da escola pública, né? E ela dizendo que, olha, a discriminação é em todo canto. Você quer dizer a você aqui, ó, ande aqui nessa feira. Aí tem as barracas da Flicop lá, muitas barracas. Vá lá, vai ver os preços dos livros. Se você encontrar livro lá de R$20, são livros usados e antigos, certo? Agora, vá atrás de um livro desse. Vá atrás de um livro melhor. A faixa é 100, 120, 130, 70, 80, certo? Então, isso já é a grande barreira para que a literatura não tome o poder e faça com que as pessoas leiam, certo? Não ler para esclarecer, para virar politizado. Não, a pessoa tem que ler para você ficar compreendendo como que a vida traspassa a sua vida, certo? Porque a sua vida, ela é imbuída por todas as vidas, certo? Quando a gente fala a vida, é o coletivo, mas você tem a sua vida, as suas ações, o seu ambiente, as suas relações familiares, sociais, sabe? Teológicas, de todas as formas, de educação e tal. Então, precisa que a pessoa tenha informação mínima, né? Por exemplo, quando eu vejo vocês falarem aqui e tal, começam a falar tal, vocês falam assim, fluentemente, assim, tal. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês têm alguma informação, alguma leitura, certo? Senão vocês iam estar gaguejando, tal, aí, né? Nessa parte aí. E não é necessário que você, porque eu vou ter que falar, tal. Não. A gente se engasga também, certo? A gente se esquece das coisas, aí vem volta. É ser humano, entendeu, né? É isso aí, cara. Show de bola. Pessoal, você que está em casa, a gente está chegando ao final de mais um episódio, tá? E antes da gente finalizar, eu quero falar para vocês, antes de passar também para o Tião e para o Jairão falar, quero falar para vocês da live que a gente vai estar fazendo, certo? No primeiro sábado de novembro. Então, primeiro sábado de novembro, a gente vai estar fazendo a live Luau Show, tá? A segunda live a gente já fez a live ano passado. E esse ano vai ser muito massa. Vai ter Maia Almeida, Doce Pecado, Mel Fernandes e Devinho Estourado. Vai ser a partir das 8 horas da noite, tá? Então não perde tempo. Já tá aparecendo aí o cardzinho aí pra você que tá assistindo, com as atrações, com tudo direitinho. Então fica por dentro, tá? Live Luau Show, segunda live Luau Show. É a prévia do maior luau da região. Nosso amigo aí, Alexandre Produções. Alexandre da Honda, né? Conhecido como Alexandre da Honda. Né, Gerão? Muita novidade. Muita novidade. Vem algumas novidades por aí, viu, Gerão? Vem. Tem que ter, né? Dá pra ter algum spoiler, não? Não, ainda não. Porque se tiver spoiler, a galera não vai querer assistir. Tem que ser na hora. Gerão, com você, meu filho. Tião, estamos chegando aqui ao fim. Para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem gravada para o futuro, né? Já como você já falou aqui no início, né? Vai ficar gravado para os anais aí. Assim, é o que definisse a sua missão.
Veja bem, certa vez eu respondi uma pergunta para uma professora da Escola Duque de Caxias, que ela estava fazendo uma pesquisa com os alunos dela, assim, que mensagem você daria para os alunos, as pessoas e tal, do ano 2300 e tanto? Isso é muito futuro, certo? Então, hoje eu vejo assim, por exemplo, nós temos a maior dificuldade em resgatar e conhecer, né, o passado mais profundo. Você chega na Biblioteca Nacional, é um mundo, cara. Sabe? É um mundo, são 10 andares, assim, você olhando assim para cima, a biblioteca vai subindo, sabe? Ali tem coisas que acho que faz muito tempo que ninguém lê, sabe? Aquilo ali, uma ou outra pessoa tem conhecimento variado assim em cima e tal. Mas, a partir de um tempo para cá, né, principalmente dos anos 2000 para cá, os registros ficaram mais fáceis. Talvez até mais frágeis. Os registros de redes, né, de nuvens. Recentemente, agora ontem, hoje, teve um problema numa nuvem num país que apagou tudo, já foi o maior problema. Então, você tem um HD externo, 1000 teras, 1 tera de coisas e tal, o HD dá um problema lá, você, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho um HD lá guardado, choro toda a vida que eu vejo. Já mandou para São Paulo, já voltou, tal, tá para ir para os Estados Unidos agora, certo? Porque o cabeça que acha que lá eles... Mas, se der certo, se não der, tudo bem, eu perdi o arquivo, um arquivo fantástico. E eu vejo assim, o que no futuro nós vamos ter? Nós vamos ter essa facilidade, né, de deixar o presente registrado com mais nitidez, com mais abrangência, certo? Com mais abrangência, para que as pessoas possam acessar, né, de uma forma mais fácil, de uma forma que entenda, que compreenda, que se lembre de pessoas do passado, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo é assim, o que é que você vai ser no futuro? Certo? Quando a gente diz isso, o que é que você vai ser no futuro? O meu futuro é daqui a... O meu futuro é que se eu viver mais 25 anos, já é troco. Certo? Aí quem que... Não, o cara pode viver... Não, eu tenho 27 anos, vou viver mais quantos anos? Quero viver mais 60 anos. Ele vai estar com 87. Ainda é bom, certo? Tem gente com 100 e tantos anos aí lúcido, que em Macau tem pessoas com 100 e poucos anos lúcidos. Você conversa, o cara sabe tudo. Então, o importante é que, no futuro, as pessoas tanto conheçam, através dessa facilidade que eu falei, o que ocorreu no passado, o que fundamentou para que esse futuro chegasse, e também tenham os mesmos ímpetos de procurar as informações, a leitura, certo? O estudo, certo? A relação social de boa qualidade, certo? Uma paz espiritual, sabe, de chegar um momento que você tenha a sua família completa, construída, certo? E dali os seus filhos vão fazer outros filhos, e os seus netos vão fazer outros filhos. Aí você está cumprindo a sua tarefa enquanto ser humano de perpetuação da espécie, certo? Se não fosse essa tarefa, a gente já tinha esse instinto há muito tempo. Mas a gente acha por bem destruir o planeta que nos dá a vida. Certo? Hoje em dia, a situação do planeta Terra está meio complicada. Certo? Tem uma propaganda agora fazendo aí, ainda temos tempos, mas dos últimos 25 anos para cá, o que ia demorar, o que ia acontecer daqui a 50 anos já está acontecendo agora. Certo? Foi tudo muito adiantado, então nós precisamos ter essa reorganização nesse momento. Aí, como é que vai estar lá no futuro? Certo? Como é que vai estar? Nós vamos para outros planetas? Nós não vamos para outros planetas porque não tem a menor condição de o ser humano que nós somos biologicamente permanecer no espaço durante tanto tempo, morar lá. Não tem como. Entendeu? Não tem como, porque o cara vai numa nave, passa lá uns dias na estação ou na Lua, mas quando chega aqui tem que participar de fazer fisioterapia, não sei o que, porque ele vem todo... Certo? Cheio de situações que o corpo humano não está esperando. Então, nós precisamos cuidar agora do nosso planeta. E no futuro, eu deixo assim, uma mensagem muito importante para o futuro, que é uma mensagem da paz. A paz é a coisa mais importante nas relações humanas. Certo?
País nenhum tem o direito de chegar no outro, dando a bala, vai matar todo mundo, não. Ninguém tem o direito de matar o outro. Mas você não pode... Qual a diferença de um país em guerra com você ser assaltado numa pessoa lá em São Paulo, que ela larga a bala, matar? Tá? Qual a diferença? Não existe. A diferença é a ação de uma pessoa matar a outra. Certo? Tirar a vida. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado com isso e construir um processo de paz, onde as pessoas vão se organizando de certa forma, certo? Para que não haja esses conflitos. E a leitura e o estudo, a pesquisa, certo? As relações sociais e humanas, para mim isso é a coisa mais importante que uma juventude futura, com a população futura, possa construir baseado no que as experiências que nós temos. Show de bola mesmo. Pessoal, você que está em casa, muito obrigado de verdade por esse episódio. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, Tião. E a gente se vê quinta-feira que vem, ao meio-dia. Show de bola? Tchau, tchau. Até a próxima.